Se você clicou no vídeo, aposto que você deve em algum momento da sua vida ter feito ou análise de dados, ou ter trabalhado em algum escritório, ou abriu uma empresa, mexe com contabilidade, com números, enfim. A verdade é que já passaram algumas gerações de trabalho afirmando que o Excel ia morrer. E a verdade é que cada vez mais áreas diferentes acabam indo para o Excel de algum motivo ou outro. Ou seja, eu não vou ser louco o suficiente para falar que o Excel vai morrer novamente. A realidade é que quando o mundo estiver acabando, só vão sobrar as baratas e o Excel. Mas o que eu quero te propor aqui é que sim, o Excel tem suas limitações. Eu vou mostrar alguns argumentos ao decorrer do vídeo, aonde, de fato, tirando todo aquele hype que surgiu sobre ciências de dados, começando, sei lá, quase 10 anos atrás, e até pelo menos a pandemia, um pouco depois disso, todo mundo falando que tinha que usar Python para programação, para mexer com análise de dados, criar machine learning, algoritmo e tudo mais. Tirando todo esse hype, vou tentar te mostrar o porquê também é importante você olhar com mais carinho, usar uma linguagem de programação. Nesse caso, eu vou sugerir o Python para você analisar dados também. Aquilo tudo que você usa no Excel é suficiente, dependendo do momento da maturação da sua análise, da complexidade do trabalho dele. Todos esses pontos podem ser melhorados ou salvos se você também utilizar Python, aonde hoje você acaba usando o Excel. E já vou começar com um motivo mais óbvio de todos, que na verdade foi a origem do boom inicial da ciência de dados, que é quando você precisa trabalhar com muitos dados, fazer uma análise com a chamada, entre aspas, Big Data, né? E você sabe, para você que usa Excel, que seja qual for o seu banco de dados, a sua tabela que você usa de referência de informações, ela vai ter a limitação do tamanho lá da quantidade de linhas do Excel, que nesse momento, se não me engano, é 1 milhão alguma coisa, mas dependendo de quando você for ver o vídeo ou da atualização que você usa do Excel, pode ser menos ou mais. Porém, sabemos que dependendo da empresa, sei lá, se você é um marketplace e você vai ter uma linha de movimentações de uma tabela de movimentações de vendas, por exemplo, acredito que, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai ter um movimento muito maior do que esse 1 milhão de linhas que o Excel disponibiliza. O que muitas empresas acabam fazendo como gambiarra para resolver esse problema. Elas colocam numa aba esse 1 milhão de linhas, quando acabou a limitação vai para uma outra tabela, aí depois vai para um outro arquivo, aí no final do dia, quando você vai precisar consolidar um histórico de vendas, ou então tentar pegar o histórico de um cliente desde quando iniciou as vendas, você vai ter que abrir 10 arquivos, pegar a referência de todos eles e para que no final você tenha apenas um número. Então, para esse tipo de exemplo, que com o advento já mais antigo de consolidação de dados e vendas, por exemplo, de uma empresa, você não vai conseguir se dar o luxo de usar apenas Excel para essa análise de uma forma que não demore tanto, né? Vai ter que abrir vários arquivos, às vezes eles vão travar no seu computador, enfim. Se você já mexeu com Excel e passou para algo parecido, você vai entender muito bem que esse aqui é um problemão que pode, às vezes, inviabilizar a análise que você ia fazer inicialmente. Uma outra grande vantagem de você usar Python ao invés de usar o Excel é que é muito mais fácil você lidar com análises onde tem múltiplas fontes de dados, né? Eu tenho certeza que se você já é um usuário intermediário de Excel, já deve ter feito várias tabelas e análises aonde você tem que referenciar uma informação de outro arquivo. Aí você vai para a linha de baixo, você tem que pegar de outro arquivo, aí no final você está utilizando mais de 10 fontes diferentes de informação, e isso dá um trabalho, porque para você referenciar, você tem que abrir o arquivo, pegar o caminho corretamente dele, e se por algum momento, após essa vinculação de informação que você fez lá no Excel na fórmula, alguém muda o nome do arquivo, ou da aba lá do outro lado, ou alguém acrescenta uma coluna, né? São coisas do dia a dia que você sabe que acontece, vai quebrar toda a sua fórmula no Excel que você consolidou esses dados, vai ter que refazer tudo isso de novo, fora a validação operacional que você vai gastar mais com isso. Às vezes ele não dá o erro, ele pega uma informação que não deveria pegar, devido a essa mudança de colunas dentro da fonte inicial da informação que você buscou. Enfim, olha o tamanho da trabalheira a mais e dos riscos operacionais que você vai ter ao utilizar esse tipo de trabalho dentro do Excel. Um outro motivo, agora focando mais na produtividade, que é a possibilidade mais fácil de você tanto automatizar tarefas utilizando Python do
que o Excel e também numa atualização periódica, né? É possível fazer isso programando, né, utilizando VBA lá no Excel, mas aí já é uma curva de aprendizado muito maior do que se aprender Python, por exemplo. VBA, pelo menos para mim, a experiência é mais difícil se aprender do que Python, aonde também, através dessa linguagem, você consegue automatizar algumas funções e até mesmo programar periodicamente para ver atualizações dentro do Excel. Porém, o Python é muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho, tanto automatizar, já que basicamente você já desenha a lógica dentro da programação como um todo e você pode ter um executável onde você clica apenas nele que ele puxa, você pode trazer um gatilho onde alguém atualiza uma informação de um lado, ele já traz atualização via Python e também, no último caso, você pode programar a atualização dentro dele, assim que qualquer input de dados acontecer, ele consegue estar fazendo um monitoramento disso e atualizar assim que necessário. E também podemos falar no maior número de possibilidades que você vai ter de output de todas as suas análises. Então, utilizando Python, você consegue criar programas, né, executáveis, aonde assim que você faz o programa, alguma pessoa ou computador ou um sistema específico consegue executar ele e fazer a automatização que você fez dentro da programação. Você consegue, através de Jupyter Notebook, que eu vou falar mais para frente um pouco mais sobre ele, criar relatórios bem mais visuais do que se você for criar dentro do Excel, né, questão de gráficos, tabelas. Você consegue criar realmente um relatório PDF mesmo, ou até mesmo uma apresentação somente dentro do Python. E é um trabalho que, se você fez uma vez, depois é só atualizar os dados de uma forma mais fácil que no Excel, que às vezes a referência, né, quando vem novos dados, você vai ter que rever a referência lá do gráfico, tem que puxar até o final, enfim. Tem algumas questões no Excel que ocorrem alguns riscos operacionais maiores do que do Python para a atualização desses relatórios automatizados. Via Python você também consegue cuspir qualquer saída, qualquer arquivo diferenciado. Então você pode criar dentro do Python uma saída em TXT que vai alimentar algum outro sistema ou step dentro de uma cadeia de fluxo de processos. No Excel tem essa limitação, você vai ter que ir lá, abrir, salvar como, né? A não ser que você faça isso via VBA, que é mais complicado. Então todas essas possibilidades, né, independente de qual for a necessidade sua de saída, a chance é muito mais fácil e maior você conseguir cumprir essa necessidade via Python. Uma outra vantagem, até falando sobre o Jupyter Notebook, que é uma forma interessante de se aprender Python, inclusive, que é você consegue trazer um fácil entendimento de todo o processo que você está fazendo dentro da programação. Que é, quando você vai utilizar o Jupyter Notebook, ele faz a programação por etapas, né? Você cria uma célula com a programação, aí após isso, todo o caminho, você consegue trazer pequenas saídas. Então, basicamente, você consegue contar a história, né, fazer quase um storytelling daquilo que você está programando e analisando dentro do Python, os seus dados. Você consegue contar essa história apenas com o arquivo que você já está usando como programação, né? Então, além de ele ter uma saída, uma parte final, onde você vai definir se vai criar um modelo, um relatório, alguma saída de dados já estruturados, você pode, dentro da programação, quem for ver esse Jupyter Notebook, entender exatamente o que foi feito. O que é muito diferente no Excel, né? No Excel, inclusive, o mais complicado a se fazer é entender o que exatamente foi feito de lógica quando você vai abrir um arquivo de uma outra pessoa, né? Vai ter que fazer o caminho inverso, fazer quase uma engenharia reversa e começar a identificar aonde ele puxou tal informação, de onde veio, que fórmulas foram usadas, o que exatamente está considerando essa tabela, se ele está fazendo algum filtro, né, no exemplo de tabela dinâmica. Então tem vários pontos que você tem que fazer praticamente uma engenharia reversa que vai demorar mais tempo do que se você conseguir encontrar as fontes de dados e fazer a análise por si só, por você. E um último ponto que eu quero fortalecer aqui também, que já que estamos falando de uma linguagem de programação, é muito mais simples você integrar essa sua análise de dados a qualquer sistema, se caso a ideia dessa análise é entrar numa esteira automatizada. Então, vamos supor que você quer prever o preço de uma ação, né, simplesmente. A pessoa quer fazer uma consulta, né? Então ela vai conseguir dentro de pode ser um site, ou um sisteminha que você consegue criar também, um front-end simples, onde ela pode escolher qual é o ativo que ela tem, ou uma carteira que ela tem, e dentro dessa escolha você vai ter, dentro do seu sistema automatizado de Python,
com essa lista de ativos, o quanto ela provavelmente vai ganhar ou perder baseado no modelo que você cria, né? Dá para fazer isso no Excel também, só que com certeza é um trabalho maior porque ele não foi exatamente feito para isso, né? Você ter que criar um modelo na mão, na unha no Excel é muito mais trabalhoso, porque no Python já existem pacotes, que basicamente pacote é um conjunto de programações que alguma pessoa que já teve esse problema precisou fazer, onde ele vai facilitar muito você criar, né, sei lá, utilizar os melhores modelos e funções estatísticas utilizadas no mercado. No Excel tem que ser meio que no dedo, né? Existem algumas fórmulas, né, já você consegue fazer cálculo de regressão, por exemplo, mas nesse quesito, Python está muito mais maduro para você utilizar já funções estatísticas e conceitos mais complexos de machine learning. E agora, se eu conseguir te convencer, eu vou já te mostrar como facilmente você consegue aprender gratuitamente e dar os seus primeiros passos no aprendizado de Python aí para você. E agora na minha tela, vou mostrar exatamente como você encontrar uma forma gratuita de praticar e aprender sobre Python focado nesse fluxo de análise de dados e aonde você pode começar a partir de agora a acrescentar essa caixa de ferramentas, essa habilidade à sua caixa de ferramentas. Aí você pode abrir o seu Google Chrome lá no Google e já pesquisar, né? Você pode colocar no site Colab, colab.google. Pode digitar desse jeito que, se não me engano, o site é esse, inclusive, colab.google. Aí vai abrir o site para você, que é o Google Laboratory, sei lá como se fala. E até te convido, aqui tem um guia falando sobre o que já tem de mais atual dentro do Google Laboratory, mas basicamente é um site onde Google fornece gratuitamente o Jupyter Notebook, que é um serviço que você consegue programar dentro dele. E não só isso, ele é focado no aprendizado também. É uma ótima forma de aprender porque ele tem aquele conceito de células. Você consegue fazer programações em algumas caixas e dessa maneira você vai aprendendo no passo a passo. Inclusive, aqui tem notebooks já prontos, onde você pode ir aprendendo sobre melhores práticas já realizadas. Enfim, é um mundo que se abre, existem vários materiais aqui no YouTube mesmo, gratuitos, para você aprender mais do que suficiente para já dar espaço inicial e conseguir fazer aquilo que você já fazia no Excel. E até se for interesse, já que foi uma matéria que já pratiquei bastante, eu posso muito em breve gerar novos vídeos aqui para te auxiliar a fazer essa transição, tentar fazer de uma maneira simples, exatamente o que esses meus quase praticamente 10 anos aí de carreira mexendo com análise de dados me mostraram que, sei lá, os 80% mais utilizados das tarefas que você vai fazer via Excel e dá para fazer via Python, são muito simples. E eu vou tentar fazer um mapeamento para tentar, sei lá, te economizar um bom tempo de evitar, pelo menos a primeiro modo, quando você está fazendo essa transição, a não gastar tanto tempo achando que é impossível de aprender. Porque, lógico, para fazer o trabalho complexo é muito trabalho, né? Tem muito tempo de estudo, linguagem de programação não é simples no começo, requer uma mudança até mesmo de mentalidade, de como você lida com a lógica de trabalho, de fazer a construção, de uma forma de resolver problemas. Não é simples, mas eu quero te mostrar formas para te encorajar e dar um bom gás inicial. Pelo menos para mim funciona assim. Eu aprendo muito melhor quando eu consigo tirar realmente alguma coisa do papel. E vai ser essa a minha proposta. Sei lá, vou fazer aqui vídeos em breve sobre as principais fases da análise de dados. Para tudo isso, sendo possível, você praticar aqui dentro de uma plataforma gratuita, sem precisar instalar de fato Python na sua máquina ou contratar um servidor, gastar dinheiro inicial para essa fase inicial de aprendizado. Bom, falei demais, vamos voltar aqui. Assim que você acessou o site colab.google, pode clicar aqui direto New Notebook, e essa é a cara, né, do Jupyter Notebook. Eu pretendo fazer mais vídeos, se caso houver interesse sobre esse assunto. Posso criar alguns conceitos de programação para quem não está nesse mundo de Python, mas mexe com dados via Excel principalmente. Porém, enquanto isso, te convido a fazer o cadastro da sua ferramenta aqui no Google Colab, começar a identificar, né, ver arquivos já feitos, ouvir materiais sobre o aprendizado Python aqui mesmo no YouTube. Pode pesquisar dessa maneira, Python, Jupyter Notebook, análise de dados, enfim, de acordo com o seu interesse nesse momento de aprender. Aqui dentro já dá para você gerar código com IA, você pode verificar também as saídas dentro do que o Gemini já fornece, que já fiz alguns testes e realmente sai coisas usáveis, né? E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter material aqui no Projeto Polímata sobre o assunto. Inclusive, te convido a se inscrever no canal, dê um like se de alguma maneira foi útil para você esse vídeo, e para
você que me acompanhou até aqui, te aguardo para o próximo vídeo.